Olá, pessoas! Estamos em mais uma semana de nosso podcast Pra Você Saber. E o assunto desta semana é algo que muita gente fala, muita gente faz, muita gente gosta. Há quem não goste também, enfim, cada um com seus cada quais. Mas o nosso assunto é sobre sexo. E para falar sobre sexo, nada melhor do que uma sexóloga, uma terapeuta sexual. Régia Brito. Tudo bom, Régia? Seja bem-vinda. Tudo bom, Andréia. Vamos começar esse assunto que é sempre polêmico. E eu vou começar perguntando por que sempre tem tanto tabu na hora de falar sobre sexo? É devido, né, à cultura, né? Os nossos valores, devido à nossa educação, que foi muito rígida, de não se falar sobre sexo, né? Nunca, né? Jamais alguém falou quando criança, sobre sexo, sobre a sua sexualidade, né? Então, a pessoa só vai saber falar sobre sexo quando ela está se envolvendo sexualmente com alguém que sente desejo. Mas, né? Na verdade, ela vai descobrindo meio que no tato, Isso, vai né? descobrindo devido o que o seu corpo está falando, se comunicando, né? Uhum. Então, aí ela vai despertar para a sexualidade, devido a um desejo. A gente ainda já está no século XXI, mas ainda existe muito tabu. E quais são os principais tabus com relação ao sexo? Eu sei que você atende muitas pessoas, né, no consultório. Régia também é psicóloga, então eu acho que o fato de você ser psicóloga e terapeuta sexual, isso ajuda, porque não dá para você falar de uma coisa sem você conseguir entrar muito, né, no íntimo do outro sem agredir. Isso. Então, eu acho que, para mim, é necessário esse casamento. Para Porque mim, terapeuta... a queixa, quando vem, vem de um contexto, vem de um passado, vem de uns valores, que tudo isso tem que ser investigado através da psicologia. Então, a pessoa, sendo psicóloga, vai ter um olhar mais diferenciado, vai tratar melhor daquela queixa, porque ela não vai tratar da queixa separado, né? Então, o ser humano não é separado, né? Isso. Então, aquela queixa deve ter vindo de algum trauma, de algum problema, de acordo com seus valores. Da mãe falar assim, olha, sexo é impuro. Isso. Da religião, que muitas vezes também atrapalha. Da religião, que é muito rígida. O paciente teve que ele, devido à religião ser muito, assim, repressora, ele não conseguia, né, se relacionar sexualmente com a namorada. Era só para depois do casamento? Aquela boa e velha história da procriação? Nem isso. Mesmo no namoro, ele não tinha essa obrigação de dizer, não, eu vou me relacionar depois do casamento. Era até no namoro mesmo. Ele não sentia tesão? Não tinha. Tinha um bloqueio devido àquela rigidez da religião e da pressão da família, né, de achar, de falar que sexo às vezes era ruim, sexo é sujo, né? Então, todo esse contexto, todo esse, né, como é que se diz? Todas essas crenças limitantes. Essas crenças sobre a sexualidade, né, que coloca, né, na criança, no adolescente, né, que vai se tornar um adulto com problemas. Conseguiu desbloquear essa criatura, pelo amor de Deus? Consegui. Conseguiu fazer? Era virgem? Era virgem. Qual a idade, Régia? Agora a curiosidade bateu. Mais de 28 anos. Absurdo, minha gente. Uma pessoa se penitenciar tanto Isso. em função de ideias que são bem quadradas, né? E voltando para o início dessa história de ideia quadrada, quais são os principais tabus que você ainda percebe nas pessoas, nas conversas? Eu sei que você tem grupos de transmissão, né, sobre os assuntos da sexualidade, sobre sexologia. Quais são os tabus que permeiam ainda isso tudo? Sejam para homem, seja para mulher. Eu não digo assim tabu, tá muito assim latente, que eu estou percebendo, é a homossexualidade. Como assim? Explica Estão melhor. falando muito sobre a homossexualidade, de que se é certo, se é errado, um homem sentir desejo pelo outro. Isso seriam já as pessoas dando início de que queriam ter esse tipo de relacionamento ou não? Sim. Ou seria uma coisa de... Assim, ou às vezes uma curiosidade, né?
Então, eles estão assim sempre perguntando se isso é certo, se é normal a pessoa gostar de um homem e de mulher ao mesmo tempo. Ainda tem esse tipo de pergunta. É, ainda está assim, se pergunta, até para saber. Às vezes eu percebo que a pessoa já sabe, ou então está passando por isso, né? Né? Mas quer saber, né, de uma pessoa que tem, né, um conhecimento maior, o que que ela acha sobre isso. E o que que você responde na hora dessas? Que assim, a pessoa pode gostar, né? Nós somos, digamos assim, bissexuais. O que nos determina a nossa sexualidade é a sociedade em que vivemos, que vai determinar. Você vai ter que agir, né? De acordo com os padrões? Com aqueles padrões que foram, né, determinados por alguma, né? E que você vai se comportar dessa maneira. Então, né? não existe, no caso, nem homossexualidade, nem heterossexualidade. Partindo desse princípio que você está falando. Somos bissexuais. Nós somos seres que podemos se relacionar, né? Tanto quanto com o homem e com a mulher. Certo. Você está atendendo no seu consultório mais homens ou mais mulheres agora? Mais homens. Qual é o drama? Qual seria a principal queixa? Falta de libido? Assim, tem meio a meio, né? Pessoas que não conseguem se relacionar sexualmente do jeito que gostaria e pessoas que estão se relacionando sexualmente muito, né? Que tem, assim, uma libido muito alta, que quer saber se isso está sendo normal ou não. Era isso que eu ia perguntar. É um Isso, problema? Ou não? Quando é um problema, quando este problema prejudica em algo, né? Certo. Se está prejudicando no trabalho, na sua vida social, que você deixa de fazer algo para se exercitar sexualmente. E essas pessoas têm esse pequeno problema ou não? Tem, né? Então, tá tendo assim. Então, a terapia... É a coisa de tá no meio da Isso. reunião e tem uma ereção. Isso. Então, mais ou menos de ir no isso. banheiro se masturbar. Né? De perder uma reunião porque seu desejo está tão alto que você não consegue se controlar e perde a reunião. De no casamento de querer mais sexo todo dia, todos os dias, e a mulher não tem esse ritmo e não aguentar e entrar em conflito com o parceiro por causa disso, dele querer mais do que ela. Então, a terapia, ela faz esse equilíbrio. Ela vai mostrar, orientar, que pode ter esse controle de tanto aquele que tem menos, né? Para gostar de fazer mais, né? Sim. Mais um pouco. E aquele que tem muito, fazer com que desacelere, diminui o ritmo, né? Você falou que, geralmente, quem tem bloqueio, né, sexual, é de trauma. E quem falta essa trava? É alguma coisa do passado? Como é que... Essa coisa de quem gosta demais de sexo e acaba se prejudicando porque nesse movimento que você falou, de ter que sair para se masturbar. Qual seria a causa, né? Sim, existiria um trauma por trás ou não? Sim, a gente vai ter que fazer uma investigação, né? De como esta pessoa se iniciou sexualmente, o que fez ela se perceber, né, gostar de sexo. Então, há toda uma investigação, né? Querendo saber a causa e mostrar, conscientizar este paciente por que ele está se comportando dessa maneira hoje. Porque quando a pessoa tem essa consciência, aí ela já vai, né, melhorando, aceitando, até, como é que se diz, melhora o condicionamento, né, e vai aceitar aquela condição para menos ou para mais. Brinquedos sexuais, filmes eróticos. Isso tudo deve fazer parte do relacionamento, do contexto da sexualidade, junto com o parceiro, porque vai contribuir, vai somar. Não é rivalidade, não é o parceiro, às vezes, achar que estará competindo com aqueles brinquedos eróticos. Nem Isso tampouco o homem achar que se por a mulher ser aquela que tem a iniciativa e oferece, que ela tem algum desvio. Não, jamais. Ele só vai mais para contribuir, para somar, para ter, assim, mais uma busca de prazeres, né? Que pode proporcionar aos dois. Na terapia, esse tipo de
de objeto. Não é objeto, bem a palavra, foi parecendo uma coisa meio fria. Sim, mas de produtos eróticos. Isso faz de parte da cremes, terapia? Faz também. E as pessoas como é que reagem? É uma alternativa, né? As pessoas procuram mais hoje sex shop, né? Atrás de fantasias, querendo comprar, às vezes, cremes, né? Massagens, para fazer massagens, né? Então, de produtos eróticos e brinquedinhos, eles estão indo mais, os casais. Ou então, a mulher também está procurando, né, trazer isso junto para o parceiro e contribuir e somar. Mas é a claro relação. que os dois têm que aceitar. Um não pode... Isso, tem que haver uma conversa, né, com o parceiro. Não chega e diz, ai, que eu trouxe, Isso, amor. Aí vem com aquela... Não, ela arranca de coisa e entrega. Não. Isto, assim como também a fantasia. A mulher jamais deve chegar fantasiada e cair de paraquedas para o homem, para o seu parceiro. Ela primeiro tem que sondar, perguntar o que ele acha, se ele gostaria ou não. Entendeu? Como também o homem não deve chegar e exigir que ela chegue fantasiada. Ou que coloque uma terceira pessoa na relação. Também. Sem negociar, sem conversar, né? Isso, também eu recebo pacientes querendo uma terceira relação, uma terceira pessoa na relação. Também. E aí? Né? Então, assim, tem que ter todo o cuidado, né? Saber se a parceira vai aceitar ou não, né? Existem todos os critérios para poder ter essa relação sexual, porque é muito perigosa. Por que perigosa? Essa ligação perigosa, como é que ela acontece? Porque pode destruir o casamento. Pode deixar traumas. Pode deixar traumas e destruir o casamento. Um ou outro querer o outro e não querer mais o outro. Já aconteceu de você pegar casos assim no consultório? Não, aqui em Aracaju não, mas eu já ouvi, né, fatos que há essa possibilidade. Por isso, devido a essas possibilidades de ter acontecido, nós, como sexólogos, terapeutas sexuais, aconselhamos que, assim, tem que ter toda a consciência, a maturidade, sabe? De realmente entrar nesta relação. E tem que ser meio que desprovido daquela coisa de eu lhe pertenço, você me pertence. Sim. Porque se for por pessoas esse lado... assim totalmente desconhecidas, profissionais, né? Então tem que ter todo um trabalho em cima disso para que não haja arrependimentos e traumas e saia pior, né, da relação. Que às vezes vem para somar, para contribuir e às vezes acontece um desastre. Aqui em Aracaju, não vou falar em Aracaju só não, para não limitar muito geograficamente, mas o Nordeste, esse machismo que a gente percebe, ele atrapalha muito na hora do sexo? Sim, porque o homem, né, ele é muito assim, passivo. Como né? assim? Sexualmente falando, ele espera que a mulher, né, procure. Devido à cultura dele, achar Sim. que é a mulher que tem que se dar mais. Mas quando ele procura um terceiro relacionamento ou não? Veja, você está me dizendo que os homens são mais passivos. Mais passivos. Dentro sim, de casa. Querendo que a mulher, que às vezes eu chego a ouvir as queixas de mulheres, de cansar, de sempre procurar, de sempre ser criativa, né? É tanto que você vê palestras mais direcionadas para as mulheres, para empoderar estas mulheres. E não faz essas... Eu estou até com intuito, assim, não sei se é um sonho meu, uma perspectiva minha de fazer algo direcionada para homens, né? Para eles também, né, estarem preparados para esperar esta mulher empoderada, esta mulher criativa que quer fazer as coisas para inovar, né, na relação. Então, eles sempre ficam esperando. É mais um peso na vida da mulher? Porque ela assim, cai para ela essa responsabilidade de ser sempre a criativa, de procurar algo para inovar. E eles não, eles só ficam esperando. Meu Deus. É uma queixa também. É muito problema. Que às vezes a mulher diz, eu estou cansada, não quero fazer mais. Porque é sempre eu, e ele fica na dele. Me diz uma coisa, Régia. Levar o dia de trabalho para a cama, isso vai broxar? Não deve, né? Não deve, né? É como tudo. O sexo em si,
você tem que se preparar para o sexo, né? Quando você vai para uma festa, você não se prepara? Você leva os problemas para a sua festa? Não. Não. Você deixa as suas contas, você vai se divertir na festa, né? Então, bem assim é para a cama. Não só na cama, tem que ser em vários lugares, né? Não vamos também querer que o sexo seja só dentro do quarto, dentro numa cama, né? Em qualquer lugar que você for se preparar para fazer sexo, você tem que se preparar para aquele momento e deixar as coisas, né, lá fora. Focar naquilo que você está querendo fazer. Essa coisa de agendar, de marcar, olha, vamos sair tal hora, tal dia, para fazer sexo. Isso não atrapalha muito, não? Isso não... Sim, a gente é outra tesão, técnica para a terapia sexual. Porque a gente diz assim que o casal ele tem que ter um dia para eles dois, né? Por quê? Devido à rotina deles, que é muito estressada, não tem tempo, tem os filhos, tudo. Então, isso a gente orienta ter um dia, marcar um dia. Entendeu? Entendi, mas não é meio que... Sim, mas é devido à rotina deles, que eles não estão tendo tempo. Criatura, ou uma das duas criaturas, diga não. Aí o outro procura... Olha, o dia é quarta, mas aí na segunda bateu tesão, bateu vontade. Não vou hoje não, porque é quarta. Sim, que as pessoas não se bitolar mas muito assim, nisso, no não? caso de um dia para sair... Digamos, se você diz, hoje, o dia de sexta é o dia que a gente sai. Então, a gente já sabe que aquele dia a gente sai. Mas se durante esta semana, assim, rolar algo interessante, é para se fazer. Não é porque... Não é para necessariamente a sexta é o dia de sair, mas não de fazer sexta. Não, o dia que a gente também, diz... Né? Que orienta para ter um dia para vocês, para saírem, para deixar as crianças com alguém, sair para um motel, então para o restaurante e tudo, é um dia programado para vocês dois. Mas neste íntere, se acontecer algum role-rola, você ter desejo para fazer, tem que fazer. Por que não? Não é para esperar aquele dia, entendeu? Aquele dia é para vocês saírem, para viverem como um casal, como antes eram namorados. Porque devido à rotina, o trabalho, o casamento às vezes tem outras tarefas que antes, quando se namorava, não tinha. Aí então a gente orienta ter um dia específico para aquele casal, né? Regia, essa coisa do culto ao corpo. A gente vê que cada vez mais que as pessoas estão valorizando o homem gostoso que está na academia, que malha, a mulher gostosa que tem a bunda na nuca, né? Barriga chapada, essa coisa. Isso está virando... Cada dia que passa, as coisas estão caminhando mais para esse lado. Isso tem atrapalhado meio que o sexo natural. Deixa eu explicar melhor, que eu acho que eu não falei do jeito que deveria. Eu sou uma gordinha que eu tenho um bocado de pneuzinho, aquela coisa, e aí eu me sinto intimidada pelo outro, pelo corpo do outro, porque de repente o cara que eu tô olhando, ele tem um corpo legal, ele malha, não sei o quê. E aí eu acabo me tolhendo dos desejos sexuais. Isso tem acontecido, tem chegado queixas... assim, considerada uma pessoa que tem autoestima baixa. Sim. Né? Aí tem que se trabalhar, por isso que aí entra a psicologia, que vai afetar a sua sexualidade. E tem chegado isso no consultório? Né? Não muito, porque hoje, assim, eu percebo que isso, ter um corpo bonito, isso não quer dizer que você é boa de cama, ou então que faz sexo. Que faz gostoso, na verdade. Eu já vi pesquisas falar que hoje as pessoas estão fazendo bem no sexo. E por que estão fazendo bem no sexo? Se estão se exercitando mais, se estão, sabe, tendo seus corpos bonitos, lindos. Então, isso daí não tem... A conta não está fechando. Não está fechando. E o que né? seria? O que então, é que está empatando de fechar essa conta? Ela independe disso. Quando você tem desejo pelo outro, quando a sua sexualidade está bem trabalhada, não importa se você é gorda, se você é, né, digamos, não está dentro magra. Dos padrões, né, que a sociedade está ali, né, exigindo, você se relaciona com o outro independente disso, porque você está bem resolvida sexualmente. Certo, e o outro também não lhe vê, o homem também não vê você como uma pessoa gorda.
Porque existe também os fetiches, existe os sex appeal. o sex appeal de homens de desejar mulheres gordas, de o homem desejar mulheres grávidas, de homens desejar mulheres esqueléticas, né? Então, cada um tem os seus desejos, né? Que vão à procura para se realizar de alguma forma. Sexo em tempo de rede social, como é que tá esse casamento? Quer dizer, o sexo não está tendo sexo, porque as pessoas estão muito, né, ligadas na internet. As pessoas estão preferindo fazer sexo virtual do que real? Seria isso? Pode ser que sim, eu não sei, porque se estão muito nas redes sociais, na internet, no celular ali, pode ser até que tenha algo mais interessante, né, que estejam fazendo. Eu não sei se realmente é sexo, mas que elas estão muito, né, conectadas, né, na internet. E agora, fazendo o que assim, eu não sei, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. O que é um sexo gostoso? À luz da terapia sexual. Fazer o que gostoso é o quê? Sim, o que é, como se diz assim, o que é ser boa de cama ou bom de cama? É ter uma química boa entre os dois, né? Não existe uma receita própria. É um se satisfazer o outro. Está bem depois daquela relação, né? Está satisfeita. Isso é que é ser bom de cama, né? Eu fui boa de cama porque me realizei. Estou satisfeita. Para os dois, tanto para um como para outro. Existe aquela boa e velha história do ponto G, existe aquela boa e velha história de que a mulher não tem o orgasmo e acaba fingindo, é mais fácil. Me fala um pouco sobre isso. O ponto G existe? Sim, eu já comentei, já falei que o ponto G foi criado por, né, um médico querendo, né, polemizar aí, que é na vagina, né? É uma parte mais sensível, né, lá na cavidade, que é um pouco mais, digamos assim, como se fosse um choque, né? Mas eu percebo que o ponto G é onde você sente mais prazer, né? Não existe um ponto específico. Se você sente prazer, alguém lhe massageando nos seus pés, e você poderá sentir orgasmo pela massagem dos seus pés... Ali é seu ponto G. Eu me arrepio toda. Não é? Então, quem é que vai me dizer que meu ponto G é aquele pontozinho escondido ali lá dentro da vagina? Se eu sinto prazer também, alguém massageando nos meus pés, que é uma zona erógena. O nosso corpo é uma zona erógena toda, né? Então... Falando em zona erógena, uma mulher deve se espantar quando ela estiver no ato sexual e o parceiro dela pedir para ela tocar na região anal dele ou não? Não deve se espantar. Depende muito da intimidade um do outro, né? Se vocês têm intimidade para isso, é uma coisa normal, natural. Entendeu? Também se faz muitas perguntas sobre isto de homens que às vezes têm relacionamento com mulheres mais ousadas, de chegar ao ponto de massagear, né, o ânus dele. E ele se sentir incomodado com isso, porque até então nunca, né? Está ferindo a masculinidade. E acha que poderá se permitir ou não. E se permitir, o que ela vai achar de mim? E vice-versa, né? Então, existe esse conflito de homens chegarem a mim e perguntar se essa carícia no períneo, neste local, ele poderá estar sentindo, digamos, um comportamento de um homossexual, né? Aí eu respondo, não, porque isso também é uma zona erógena. Não é porque você se permite, tem prazer, que você vai ser homossexual. O sexo vai ser melhor à medida em que eu conhecer meu corpo, então. Isso, E tiver com minha cabeça livre de certos preconceitos. Claro, você se autoconhecendo e se permitindo, né? Você vai sentir mais prazer. Independente de quem vai fazer massagem em você ou não, se é um homem ou uma mulher. Não vai lhe definir a sua sexualidade. Se é um homem ou uma mulher que está lhe massageando. Para a gente terminar esse bate-papo, fala, não sei se conselho, não sei se orientação,
como as pessoas deveriam levar e lidar com essa questão do sexo? Pais com os filhos também com os pais ou com os colegas, porque geralmente na turminha a coisa rola mais solta, mas se o pretendente estiver ali, a coisa já fica um pouco mais esquisita, já não fala mais com tanta abertura. Então, assim, qual seria o conselho que você daria? Você fala sobre no âmbito familiar? Familiar e também entre colegas, porque a gente sabe que tá numa roda de meninas a gente fala muita coisa, né? Uma roda de mulheres a gente fala, mas se tiver o pretendente, aquele que ela quer dar um pega, ela já não Isso, se mas solta. é devido à nossa cultura, à nossa educação. A gente não fala, né? Então, qual seria o conselho que você daria? Que se permita, se converse mais, que é através do diálogo que você vai chegar. O que às vezes trava mais numa relação não é nem o sexo, é a comunicação. Se você não se comunica bem com seu parceiro, você não tem como se relacionar. E dizer para o parceiro você gosta, o que você não gosta, o que espera, né? Isso, e que está incomodando você, né? Porque pode também, mesmo que você se permita, você também pode ter o direito de não se permitir, de não querer tais massagens, tais comportamentos. Você pode também dizer. E às vezes, por não dizer, fica sofrendo naquela relação também. Definição de sexo em uma palavra para você. E eu não digo tudo, né? Assim, mas ele é vida, né? Pode ser assim, porque de acordo com o tempo, a gente vai dando prioridades, né? Tem épocas da nossa vida que o sexo é tudo e ele depois vai ficando, né, mais, né, espaçoso e vai mais o companheirismo vai prevalecendo mais do que o sexo, né? Sim. Numa relação. Mas né? também, nesse caso, não é para deixar de lado, não é para esquecer, não. Sempre porque... A gente tem que viver a que nossa aí o bicho sexualidade pega, né? de uma maneira, assim, diferenciada, né? Nós vivemos a nossa sexualidade, nós vivenciamos de várias formas, né? Mas que o mais importante é vivê-la, né? E não deixar morrer. Tá sempre revivendo. Ok. Esta foi a nossa conversa dessa semana com Régia Brito. Se vocês, por acaso, quiserem saber mais, qual é o seu Instagram, Régia? Terapia Sexy Régia Brito. Tem isso. Vocês podem também mandar um direct, sei lá, perguntando mais sobre Régia, que eu respondo para vocês lá no @AndreaMourinha. Ou até mesmo pelo site, né, pravocêsaber.com.br, ou por aqui, né, por esse espaço, pelo SoundCloud. Vocês podem mandar mensagens. E na próxima semana, a gente vem com um novo assunto para você saber. Até mais!